Oi, eu sou a Paula Desgualdo, sou jornalista e escritora de livros para crianças. Eu estou aqui na minha casa, em Florianópolis, e queria convidar vocês para conhecerem a minha biblioteca. Então, eu estou aqui com a minha sacolinha, onde eu vou ter que escolher todos os livros que eu quero levar comigo nesse dia em que Florianópolis alagou e que a gente vai ter que todo mundo ir embora da cidade. Vocês podem me acompanhar na minha escolha aqui. Essa difícil missão. Já sei primeiro. Eu vou pegar esse livro aqui. Um livro que nem tem capa, mas que foi um presente especial. Nossa, a mala é pequena, hein? Que mais? Ixi, eu vou demorar aqui nessa tarefa. Preciso pensar. Tem um livro que eu queria, mas não tá aqui. Deixa eu ver os livros lá de cima. Eu vou ter que pegar um livro aqui, peraí. Aqui é assim, né? Escada. Esse, só que esse é pesado. Tem que escolher talvez uns menores, né? Pra caber. Deixa eu ver. Cadê meu grande sertão? Acho que sumiu. Aqui, achei. Esse vai. Esse aqui. Tá faltando uns poemas, né? Ai, que difícil. Talvez eu esconda a partir do menor. Eu vou ter que pegar alguns livros que estão na biblioteca da minha filha, né? Porque, enfim. Esse vai, com certeza. Eu adoro ele. Que mais? Já sei onde. Esse aqui. Você vê que aqui tá mais fácil, né? Porque atualmente eu só leio livros para crianças. Deixa eu ver aqui qual mais. Pronto, esse. Acho que já não vai caber mais. Deixa eu ver. Mais um. Esse é pequenininho e é maravilhoso. Pronto. Acho que terminei. Eu ia embora assim. Então, minha sacola tá cheia, como vocês podem ver. E eu quero convidar vocês a explorar o que tem aqui dentro e ouvir um pouquinho das histórias de cada livro. Então, o primeiro livro é esse livro aqui, chamado Morada al Sur, que ele tem essa capa improvisada e é de um poeta do sul da Colômbia chamado Aurélio Arturo. Eu escolhi ele porque o meu companheiro é colombiano e quando a gente se conheceu ele me deu de presente esse livro. Eu não conhecia esse poeta e eu, ao longo dos anos assim, de convivência com ele, de conhecendo a Colômbia também, algumas viagens que a gente fez para lá para encontrar a família dele, eu fui traduzindo esse livro. Então é um livro que tem caminhado muito comigo e que eu gosto muito e que eu acho que me ajuda a conhecer mais sobre o Juan e sobre a Colômbia. Os outros... Esse daqui é um livrinho, porque eu tava com pouco espaço já, mas é porque ele é um livrinho precioso mesmo. Não, assim, ele não tem uma história, não tem uma história tão assim, específica com ele, mas eu acho que é um livro que tem uma mensagem muito legal, assim. É um livro chamado Selma, é de uma autora alemã, Jutta Bauer, que faleceu esse ano, ou há pouco tempo, acho que foi esse ano, inclusive. E ele é como uma pequena fábula, assim. A Selma, ela é uma ovelha
e ela é entrevistada e perguntam para ela o que ela faria se ela tivesse todo o dinheiro do mundo. E na verdade o que ela faria seria o mesmo de sempre, né? Comer grama, brincar com as crianças, conversar com a vizinha. Então acho que é uma fábula assim que tem elementos que eu gosto muito, assim, principalmente o humor. Então eu levaria junto a Bárbara. Isso. Grande Sertão Veredas, uma versão que eu tenho aqui que eu não tava achando, já tava me dando agonia, porque eu acho que não dá para sair numa emergência, se o mundo acabasse, né, nada mais houver e a gente tiver só esse livro, tá bom, é suficiente, assim, acho que ele dispensa mais explicações, né? É Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Vamos ver, eu peguei um livro na biblioteca da Flora, da minha filha, que tem 3 anos, e que eu acho muito legal, que é um livro que a gente compartilha o gosto por ele. Os livros circulam muito pela nossa casa é pequena e eles estão sempre por todos os lados, andando por aí. E ela cresceu perto dessa pequena biblioteca que a gente tem, então ela sempre manipulou muito os nossos livros. Esse livro ficava embaixo, na altura dela, quando ela se arrastava, quando ela engatinhava. E ela começou a gostar desse livro, que é um livro de um cartunista uruguaio, o Trotti, chama Desenhos Invisíveis. Tem esse e tem um outro livro também, uma segunda edição, e a gente vê ele, né? Vê e lê muito juntas. Ele não tem palavras, ele é um livro de imagens, e nossa, quantas coisas a gente compartilha juntas e percebe vendo essas imagens. É um livro que eu peguei porque eu acho que é, assim, improvável de estar na biblioteca de uma criança, mas para lembrar pra gente também de, né, eu que trabalho com livros e infância, assim, de olhar para a criança sem colocar ela numa caixa mesmo, assim, né, do que seria a literatura adequada para ela ou não, né, para você ver que às vezes é um catálogo de alguma coisa, um livro que supostamente é para adultos ou que não tem palavras, né, então esse eu acho que valia ir junto. Que mais? Harum e Mar de Histórias. Esse aqui, Salman Rushdie. Conheci na minha época de mestrado, quem me apresentou foi a minha maravilhosa orientadora Gilca Girardello, e virou um querido da vida, assim. Acho que para quem assim, é tocado pela imaginação, pelas palavras, né, essa magia que o imaginário, que o jogo de palavras ele pode assim, proporcionar a gente, o tamanho do fascínio que isso pode gerar, esse livro representa isso, assim. Então acho que ele também é uma parte importante do meu repertório, que eu levaria e que eu gostaria de ter perto também, né. E tem mais um livro que também, esse supostamente é para crianças, mas eu amo muito. A Flora ganhou esse livro de presente de uma amiga irmã minha, e ele chama Pequeno Conto de Engolir. É da Cristiane Velasco, tem ilustrações da Juliana Estorto, e ele é um conto circular que fala também de um momento em que do brincar da criança. Então a criança ela tá brincando e ela vai sendo engolida, né, por uma poça, que vai sendo engolida por uma lagoa, por um tubarão, uma baleia, né, vai ficando cada vez maior, e até que tudo isso vai chover de volta nessa mesma cena da criança brincando, que fala um pouco sobre, a importância do brincar, 2, esse momento de concentração e absorção profunda que a gente fica quando a gente está fazendo algo que é essencial pra gente, assim, né, que nos conecta com a gente mesmo, né, então eu acho que nossa, muito bonito, um livro para ler e reler, que fala um pouco também sobre a origem das coisas, né, a origem do mundo, assim, mas através dessa imagem do brincar, principalmente. Tá acabando. Aí eu peguei um livro que é pesado, mas que eu não conseguiria ficar sem, ele é bem inesperado, assim, improvável, chama La Voz de Babbage, que tá em espanhol, é uma trilogia sobre Kriya Yoga. Eu sou praticante de Kriya Yoga e devota desse avatar chamado Babaji Nagaraj. E é um livro
consulto muitas vezes, a Flora também gosta muito, são dois discípulos dele que nos anos 50 receberam visitas e foram orientados para ir escrevendo esse livro. Então ele é bem precioso para mim, assim, uma escolha bem pessoal, assim, eu acho que é um livro, né, não é um livro que se encontre na livraria, assim, eu nem sei se ele tá, né, se ainda é publicado, se ainda é de fácil acesso, mas que pra mim tá num lugar assim de espiritualidade mesmo, que é muito importante. Por fim, esse é um livro recente que chegou aqui, a gente não consegue parar de ler. Também é assim, né? Tem os livros queridos da vida, que estão lá, e que você às vezes já nem lembra tanto deles, mas você olha e fala, nossa, que bom que ele tá ali, ele sempre vai estar ali uma segurança pra você. E tem outros que são novidosos e que a gente fica toda hora querendo trazer eles pra perto, né? Devolve pra estante, volta pra mão, devolve pra estante e volta. E esse é um deles, se chama Kali Awiri, a Árvore da Vida. E é um relato piapoco, né, do povo piapoco, narrado por Fred Rojas, que tem ilustrações da Cissa Fittipaldi e autoria de Francisco Ortiz, mas é uma história de uma cosmogonia, assim, da origem, na verdade, não é do mundo, mas é a origem dos alimentos, né, onde que tem, como é que surgiram, né, dentro de um contexto mitológico, assim, como que surgiram todos os alimentos que a gente consome, né, que são vem dessa grande árvore, que no início de tudo as pessoas e os animais, na verdade tudo era gente, todo mundo se relacionava e vivia ali numa harmonia, mas quando o alimento acabou, todos tiveram que ir atrás de dar conta de trazer essa árvore abaixo para poder semear na terra todos os frutos, os alimentos e tudo que existe hoje que a gente come. Então é um pouco essa narrativa, e aí no meio você vai descobrindo coisas assim que eu acho muito fascinantes, assim, que eles dão explicação para tudo, por que determinado animal tem a barriga branca, porque tudo aconteceu por um motivo, né? Como é que o outro ficou comendo determinado alimento, porque ele tinha espinho e não tem mais, por que a pimenta arde, porque tudo vai ter uma explicação narrativa, e eu acho isso muito incrível, assim. Então esse é o último livro, bem bonito. E acabou minha pequena pilha de livros para levar embora comigo. Não, eu tô feliz com vocês aqui, mas assim, eu lamentei pelo que ficou lá também. Bom, então eu fiquei bem contente de participar dessa experiência, desse projeto. Nunca tinha pensado em ter que selecionar uma quantidade assim reduzida, né, de livros dentro da minha biblioteca. Os livros, assim, para mim são acho que eu não consigo lembrar de momentos da vida em que os livros não estivessem presentes. Eles são muito formadores de quem eu sou, do que eu faço, de como eu enxergo a vida, de como eu me relaciono com as pessoas, né? Eles são grandes companhias, assim, eu tenho uma biblioteca que eu considero reduzida, mas que me acompanha, assim, onde quer que eu vá. Eu me mudei de São Paulo para Florianópolis e vim trazendo aos pouquinhos e ocupando a casa com alguns livros. Eu tive que já fazer uma seleção, assim, não tão enxuta como essa, mas tive que fazer. E aí desde então eu mudei de casa algumas vezes, mas esses livros, eles me acompanham. E eu vejo que é tão forte, assim, né, a presença deles, a minha relação com eles, que eu consigo ver isso, né, já que eu peguei livros para a infância e eu falei da minha filha, que é uma criança pequena, eu consigo ver nela assim, a relação que ela construiu com livros. Eu consigo ver muito do que é a minha paixão por livros, porque eu vejo que ela tem uma intimidade muito grande, assim, né, com os livros, e que ela procura os livros em momentos, por exemplo, em momentos desafiadores, em momentos em que ela está passando por alguma dificuldade, em momentos em que já aconteceu de ela estar tendo assim, uma febre na madrugada, daí ela pede uma história, né? Então, quando ela está com algum desafio, assim, ela pede história. E quando ela está animada também, ela quer ouvir, ela pede muito para ler. Às vezes até a gente tem que
vamos fazer outra coisa, né, e tal, mas assim, né, o culpado nós sabemos quem é, então tá tudo certo. Eu acho que eu fico muito feliz, assim, na verdade, de ver que isso contagia, assim, né, então eu acho que a gente poder, assim, contagiar positivamente o outro com uma paixão nossa e ver, né, que isso tem um poder, assim, próprio, né, uma vida própria que ganha, que vai... Os livros, eles têm essa capacidade, assim, né, de ir encantando e de ir tomando seu rumo próprio. Acho que é algo bonito de ver e que eu gostaria que chegasse em muitos lugares, assim, né, que as pessoas pudessem experimentassem, vivenciar esse encantamento. Acho que é isso.